Muito boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do Painel, aqui pela sua TV Erechim, num oferecimento de Sicredi. Traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, hoje nós estamos recebendo com muito prazer aqui a visita do Dr. Diego Dexheimer, que é médico, psiquiatra e que eu particularmente tenho uma alegria muito grande de poder ter a honra de entrevistá-lo, porque, enfim, eu, de certa forma acompanhei ao menos 1 ou 2 anos da vida do Diego lá atrás, no ensino fundamental ainda, né? E fico muito feliz em poder ver o Diego vitorioso hoje como um médico muito respeitado aqui, está iniciando, enfim, mas já granjeou bastante respeito no meio da classe e na cidade de Erechim. Doutor Diego, seja muito bem-vindo aqui, boa noite. Boa noite. Hoje, em primeiro lugar, queria te agradecer, né, o convite. É sempre um prazer estar entre as pessoas que a gente quer bem e para falar de coisas importantes, não só para mim como profissional, mas acho que para a população como um todo. Né, falar de psiquiatria, falar de saúde mental, né, é importante hoje para esclarecer algumas coisas que talvez sejam importantes para que as pessoas possam ter um melhor acompanhamento, um melhor atendimento na área da saúde mental. Existem muitos tabus ainda relacionados, né, à minha especialidade, e poder falar sobre isso num canal de televisão, né, acho que tem muito a acrescentar e a esclarecer para as pessoas. Um dos tabus aí que a gente percebe claramente é que algumas pessoas tentam esconder, entre aspas, ou evitam falar que de repente estão recorrendo a um médico psiquiatra. Esse comportamento é um comportamento que ele ainda persiste, ele tem aumentado ou ele está se disseminando? Então, para surpresa das pessoas, isso é uma coisa muito atual, infelizmente, né? Esse tipo de postura diante dos problemas de saúde mental, isso ainda é muito comum. Eu costumo até brincar com os pacientes que, talvez dos únicos, né? É uma generalização, mas acho que eu posso fazê-la. Um dos únicos pacientes que vai ao médico e faz todos os esforços para esconder o que está sentindo ou qual é o seu problema é o doente psiquiátrico. É muito comum essa postura de negação do problema, de evitar de falar do assunto, né? E, de certa forma, como tu disseste, esconder não só do médico a quem ele recorreu, mas da própria família, dos amigos. É uma atitude ainda muito comum, dado o estigma que a gente tem em torno da psiquiatria e do doente mental, infelizmente. Me diz uma coisa, quantas pessoas recorrem a um médico psiquiatra? Normalmente, claro que não dá para cravar, assim, acho que não tem nenhuma estatística a respeito, mas as pessoas vão por livre e espontânea vontade, eu acho que também depende da faixa etária. Sim. As pessoas são convencidas a irem, como é que elas se dão conta, olha, chegou num ponto que eu preciso? E aqui uma particularidade interessante, hoje até estávamos conversando aqui fora do ar sobre quais seriam as doenças mais prevalentes, né? Ainda hoje acho que depressão e ansiedade são as mais comuns, as mais frequentes no consultório, e eu costumo dizer que a dificuldade das pessoas em determinar esse momento, né, quando elas devem procurar ajuda ou por que elas devem procurar ajuda, reside numa característica dessas doenças. Em algum momento das nossas vidas, tudo aquilo que um médico psiquiatra pode entender como doença ou tratar como doença, pode ser visto como normal. Um paciente deprimido, por exemplo, ele fica triste, ele perde vontade ou prazer em coisas que antes ele tinha, o que pode ser natural na vida de todos nós, em determinados momentos, em determinadas situações. Então, isso pode ser considerado normal. E saber o momento em que isso deixou de ser normal é muito difícil. Quadros de ansiedade, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma coisa absolutamente normal. É uma característica não só do ser humano, como de muitos outros animais. Ansiedade a gente pode trocar por 2 palavras mais simples de entender. É tudo que gera expectativa e que pode gerar medo nas pessoas. Isso é um mecanismo de defesa. A gente precisa se programar diante de uma expectativa para saber exatamente qual é a conduta mais correta a ser tomada. A gente precisa se proteger de alguma coisa que nos causa medo, porque possivelmente ela pode nos machucar. Então, isso ao longo da vida as pessoas experimentam sensações muito próximas daquelas em que a gente encontra nas doenças com um caráter normal.
E realmente o desafio é entender quando isso deixa de ser normal e passa a ser uma doença. A gente tem um critério que, de certa forma, é universal e pode ser usado para as pessoas entenderem. A partir do momento que há sofrimento daquele indivíduo, aquela questão pode ser considerada uma doença. O que para mim pode ser uma coisa simples ou um problema pequeno, para outro pode estar gerando sofrimento e, de fato, a gente está diante de uma doença. Então, esse talvez seria o primeiro critério de avaliação para saber se a gente está falando de algo normal ou falando de uma doença. Eu lhe pergunto isso porque, de repente, as pessoas, quando têm, digamos, uma dor de coluna, ou na coluna, né, elas comentam com as outras pessoas com maior naturalidade. Né, e aí até chegam outros, olha, você precisa ir ao médico, e até indicam médicos e tal. E assim vale para várias outras doenças. Na psiquiatria, que eu queria saber se as pessoas trocam ideias entre elas, voltando novamente, digamos, há 20 anos lá atrás, acho que as pessoas meio que evitavam. Sim. Hoje em dia, as pessoas falam um pouquinho mais entre elas, assim? Hoje a gente está vivendo uma transição muito bacana em relação a isso. A conduta das pessoas diante da doença mental tem mudado bastante. As pessoas já indicam, sim, o seu psiquiatra, alguém que conseguiu ajudá-la, para outras pessoas do seu convívio, familiares, amigos, isso acontece. Mas ainda a gente tem a psiquiatria como uma especialidade muito estigmatizada por uma imagem que as pessoas fazem do doente mental. As pessoas dizem, de maneira corriqueira e coloquial, que psiquiatra é médico de gente louca. E aí um esclarecimento que eu acho importante, porque é um detalhe muito simples, assim, que vai fazer as pessoas talvez mudarem um pouco de ideia e entenderem isso. Quando a gente fala de loucura, a gente está falando de um conceito que, não nesses termos, mas ele existe na psiquiatria. A loucura, na verdade, engloba aquilo que a gente chama dos quadros psicóticos. São os pacientes que, entre outras coisas, no seu funcionamento psíquico, nas suas funções psíquicas, ela tem alterações em senso-percepção e no seu pensamento. Essa pessoa tem que ter delírios, que são ideias equivocadas da realidade. A pessoa pode acreditar que é alguém famoso ou que alguém está perseguindo ela. A natureza dos delírios é a mais variada, mas é uma percepção errônea da realidade. Ou ela tem a percepção de que está vendo algo que só ela consegue, que não existe, ou ouvindo algo dessa natureza. Então, falamos de delírio, falamos de alucinação, a gente está falando de psicose. Psicose é aquilo que se notabilizou por ser associado à loucura. A porcentagem de pacientes que têm quadros como esse é muito pequena no todo dos pacientes psiquiátricos. Então, a gente atribui uma característica ao doente mental que é de uma parcela muito pequena e não da sua maioria, graças a Deus. É como eu imaginar que qualquer paciente cardíaco precisa de um transplante, por exemplo. Existem níveis de gravidade nas doenças, todas elas, e na doença mental é a mesma coisa. Então a gente precisa desmistificar um pouquinho esse termo, entender o que ele significa e entender que ele é uma parte muito pequena dos doentes mentais. E talvez isso faça com que as pessoas tenham bem menos medo de tratar coisas que eu costumo também dizer no meu consultório. Graças a Deus são muito tratáveis, e muito mais simples do que parecem no primeiro momento. Então, a gente tem que perder o medo da doença mental. Reconhecendo que o psiquiatra é um profissional médico necessário, né? Mas até onde vai a fronteira, digamos, do psicólogo, onde começa a fronteira do psiquiatra? Porque há casos, eu já vi casos, olha, eu cheguei até o psicólogo, né? Eu não precisei ir no psiquiatra. Né? O senhor, como psiquiatra, também há, digamos, uma ideia, acho que é errônea de muitas pessoas, que o psiquiatra existe só para ministrar medicação, enquanto que o psiquiatra também conversa, eu creio que sim, obviamente. Então, até para saber o que... Pegando até um gancho do que a gente falava antes, eu tenho a impressão que as pessoas têm a ideia de que se a sua doença precisa de um médico, ela talvez seja mais grave. E até para tentar minimizar isso, entender como algo não tão importante, as pessoas talvez se sintam mais confortáveis com a busca por um profissional que tem como sua ferramenta principal o diálogo, a conversa. Né? É o que a gente chama de psicoterapia, com várias linhas de atuação e pensamento, mas basicamente a ferramenta que existe é o entendimento do que o paciente está sentindo ou sofrendo através da conversa, da palavra. Na verdade, o que a gente tem é que os tratamentos eles têm diversos recursos, né, para a gente ministrá-los.
o médico faz uso dos medicamentos, o psicólogo faz uso da psicoterapia, psiquiatras podem usar essa mesma ferramenta, psicólogos não podem prescrever medicamentos por uma questão técnica da sua profissão, mas são ferramentas que podem ser complementares, inclusive atuações complementares, né? Eu tenho um número razoável de pacientes que fazem tratamento comigo e acompanham com psicólogos. Outros que eu acabo tendo a atuação que um psicólogo pode ter pela experiência em psicoterapia, pela formação que tive, e uso de medicação. Então, na verdade, são ferramentas de tratamento para o doente mental que estão ao acesso do médico, do psicólogo ou, né, ambos os tratamentos no caso do profissional médico. Ou seja, há casos em que o paciente daqui a pouco tem 2 profissionais, né, que ele tem que ser. Sim. Muitos quadros a gente consegue com uma psicoterapia, quadros não tão intensos e sem algumas características de maior gravidade, podem perfeitamente ser tratados com psicoterapia. Muitos colegas psicólogos acabam encaminhando para médicos quando veem que aquele sintoma não conseguiu ser esbatido ou controlado apenas com a psicoterapia, né? E aí a gente avalia a possibilidade de usar a medicação, né, no caso desse paciente. Isso é bastante comum. Ok, nós estamos conversando hoje aqui com o Dr. Diego Dexheimer, que é médico psiquiatra. Nós vamos ao nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. Queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação. Quando subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria, que acredita no coletivo, que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os extratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome de Sicredi, hoje com o Dr. Diego Dexheimer, médico psiquiatra, que, como eu disse já antes, tenho uma alegria muito grande de poder entrevistá-lo aqui, né? Dr. Diego, essa questão vai o paciente lá para o seu consultório. Qual é a importância da participação, do envolvimento familiar nessa história toda? E qual é o peso, digamos, do paciente em querer ele também, digamos, olha, eu realmente preciso ir?
Isso é uma coisa muito importante, porque eu costumo dizer para os meus pacientes, para familiares, enfim, para as pessoas envolvidas no tratamento, que para um tratamento dar certo, obviamente que eu tenho que fazer o meu trabalho, dar a minha contribuição, mas o paciente precisa participar disso. Costumo dizer que talvez o paciente que mais seja fundamental que participe do próprio tratamento é o paciente psiquiátrico. Porque apenas a gente achar que tomar uma medicação vai resolver tudo aquilo que envolve os problemas trazidos por uma doença mental, é a gente simplificar uma questão que não tem nada de simples. A doença mental em si, na verdade, ela afeta tudo aquilo que diz respeito à nossa existência como indivíduos. A maneira como a gente se comporta, como a gente trabalha, como a gente interage com as pessoas, é a nossa relação com o mundo que está afetada quando a gente tem um problema de saúde mental. Dito isso, é importante a gente destacar que o medicamento ele pode ajudar a combater e controlar sintomas que estão atrapalhando isso. De qualquer maneira, se eu não participar dessa melhora, se eu não fizer uso daquela ajuda que o medicamento está me dando para conseguir modificar comportamentos, modificar atitudes, tentar algumas coisas que eu não tenho conseguido de uma forma, tentar de outra, seja na relação com o trabalho, com os amigos, seja no meu dia a dia, o medicamento sozinho não vai fazer esse papel. Então, a ajuda do medicamento é fundamental, mas a participação do paciente também. Nessa linha entra a psicoterapia que a gente conversava antes. Porque nesse momento é muito de o paciente entender o que está passando, por que está sofrendo, e, claro, com a ajuda dessas ferramentas, ele conseguir se recuperar e melhorar a sua qualidade de vida. O que o senhor tem percebido, digamos, nos pacientes, num corte geral, os familiares, eles têm apoiado? Regra geral, sim, Rod. Do que eu tenho visto, pelo menos, participam sim, e até é um fator de sucesso ou não do tratamento. Né? Apesar de eu ter dito que o principal personagem nessa história é o paciente, o apoio familiar é muito importante. Até, voltando um pouco no que dissemos antes, a questão do próprio estigma em torno da doença mental tem muito a ver com, muitas vezes, a não participação da família, especialmente por não entender o que é a doença mental. Eu costumo dizer muito para os pacientes, tem dois tipos de pessoa que entendem o que é um problema de saúde mental. É aquela pessoa que estudou muito para compreender aquilo e a pessoa que está passando por aquela situação. E muitas vezes numa família existe o doente, existe um entorno todo de pessoas que não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Muitas vezes julgam como bobagem, como frescura, como preguiça, né? Juízos de caráter que muitas vezes nada tem a ver com a doença em si. Então isso acaba atrapalhando. Ou seja, o doente em si, ele é a peça fundamental nessa história. Ele tem que ter um otimismo muito grande, acreditar no profissional médico, na medicação e ele tomar atitudes proativas para... Exato. Fazer daquele tratamento algo que possa mudar e melhorar a sua vida. Eu costumo lembrar isso muitas vezes. A partir do momento que o paciente sai do meu consultório, da porta para fora, eu não tenho muito o que fazer por ele. A gente conversa muitas coisas, a gente sugere medicações, a gente tenta entender e ajudar no que está atrapalhando. Ele precisa levar aquela ajuda dali de dentro lá para o mundo lá fora e para a sua vida voltar ao normal. Eu acho que só o doente realmente sabe dimensionar isso, principalmente quando ele não é entendido, né? Deve ser um sofrimento muito grande ele ficar olhando, digamos, uma família inteira, ou familiares, ou amigos, enfim, de repente não compreendendo, porque não compreende mesmo, né? E ele passando por um sofrimento quando precisaria de uma força. Nós vivemos num mundo aí, hoje em dia, agitado por mídias sociais e tal. Isso tem contribuído para que, digamos, se avolume também os problemas psiquiátricos ou não? Eu acho que sim, na medida em que a gente tem, assim, eu diria que nós temos um tripé que determina a doença mental, de forma simplificada. Tem a ver com características inatas, né, aquilo que eu herdei pela genética dos meus pais, enfim, da minha família, e que pode determinar algumas doenças, né, do grupo das doenças psiquiátricas. A influência do meio ambiente, sem dúvida, é um aspecto importante. Não só no nosso desenvolvimento, pelo exemplo dos pais, pela influência dos pais, como tudo aquilo que me acontece, né, pode, de alguma forma, afetar a minha vida psíquica e a minha saúde mental. E tem o indivíduo, né, com a sua capacidade criativa e de vencer desafios e com essa máquina fantástica que é o cérebro humano, que acaba conseguindo interagir sobre todas essas outras e, muitas vezes, fazer com que a gente melhore. E se a gente pegar por esse aspecto, eu não sou biólogo e talvez possa cometer alguma imprecisão,
mas o ser humano, do ponto de vista da sua estrutura biológica, do seu cérebro, ele é o mesmo há muito tempo, né? Há muitos anos, não saberia precisar. E o que a gente vê em termos de tecnologia hoje no mundo hoje, teve uma evolução sem precedentes, obviamente, nos últimos, talvez, 10, 15 anos. Como faz o ser humano, né, nas suas limitações, apesar de ter uma capacidade muito grande de agir sobre a natureza e modificá-la, mas, enfim, ele é uma estrutura do ponto de vista biológico, como eu recém comentei, a mesma há muito tempo e com as suas limitações. Como fazer para lidar com todas essas coisas a cada dia novas? Enquanto nós estamos conversando aqui, certamente alguma tecnologia, alguma forma de interação, alguma máquina... Na tua área? Não, eu digo de forma geral. Sim. De forma geral. O ser humano não vive hoje sem a tecnologia. Né? Talvez... claro, eu estou citando a questão de um livro de ficção que li recentemente e sem grande compromisso técnico e de correção, mas que falava sobre isso, que talvez a evolução do ser humano seja algo que integre homem e máquina, de maneira ainda maior do que aquela que a gente está vivendo hoje. Então, a gente tem que conviver com isso, tem que lidar com esse tipo de coisa. Hoje é muito difícil. A gente vê, por exemplo, criança... A minha filha tem 1 ano e meio quase. Ela tem uma desenvoltura com um aparelho de celular, que até talvez eu ache um pouco responsabilidade minha, que não deveria estar tendo, que não tem uma pessoa adulta, talvez. Né? Eu fico imaginando como deve ser para pessoas que têm idade de serem avós, dos seus 70, 80, 90 anos, convivendo com coisas como essas, vendo uma criança fazendo o que uma criança faz hoje, comparando com a sua infância, como era a tecnologia nesse tempo. Então, a gente tem todo um contexto de coisas que dificulta realmente a nossa interação com isso tudo. E certamente as doenças mentais vêm um pouco na carona disso, sim, né? Dessa dificuldade de a gente entender e interagir com esse meio. Bom, nós não tivemos tempo e a ideia nem era falar exatamente sobre uma doença específica. Eu vou te convidar para outra vez aí a gente tratar de um tema específico aí, ansiedade, sei lá, né? Quando é que, eu vou explorar esses 2 minutos ainda, quando é que o Diego resolveu ser médico? É curioso isso, o Diego resolveu ser médico desde muito pequeno. A minha família é de médicos hoje. O meu bisavô era médico, sim. Meu avô, meu pai. E acho que como toda criança que cresce vendo o pai contar suas histórias, participando em algum momento da sua profissão, decidi pequeno que ia ser médico. Cheguei na época de fazer vestibular, tentei por 2 vezes e acabei não passando. Uhum. Fiz uma outra faculdade, fiz faculdade de publicidade e propaganda na área da comunicação. O meu avô, talvez até o seu último dia de vida, brincava muito com isso, achando graça, inclusive. E em um dado momento da minha vida, quando a maturidade veio e quando a oportunidade surgiu, eu decidi que no fundo eu tinha que ser o que eu sempre pensei que seria, que é ser médico. E aí, cá estou eu, médico e psiquiatra. Respeitando todos os profissionais de publicidade e propaganda, o teu avô, sem dúvida, era um sábio. Sem dúvida, ele era um sábio por muitas razões. E a participação do teu pai? Sempre muito importante. Nessa história. Sempre no sentido de apoiar as minhas decisões, né, e respeitá-las. E ter, talvez, principalmente entendido que o momento das coisas se encaminharem chegaria, porque ele nunca foi a favor da minha outra escolha, mas nunca fez nenhuma menção contra. Uhum. E acho que ficou muito feliz quando eu decidi fazer aquilo que ele sempre soube que talvez eu deveria ter feito desde o início. Você está feliz hoje? Muito feliz, sem dúvida. Profissionalmente, digo, enfim. Eu digo, a minha profissão é uma parte muito importante da minha vida, mas é uma parte, e sim, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito dela, assim como de muitas outras coisas do meu dia a dia. Me consideraria um homem satisfeito hoje. Ok, um abraço para o Dr. Antônio aí também. E muito obrigado, Diego, por me dar uma entrevista aqui. Eu gostaria, dentro do possível, a gente conversar mais vezes. Sem dúvida, hoje é um prazer estar aqui, prazer conversar com o teu público e, quando chamado, vou fazer o possível para estar aqui. Ok, entendendo que sempre é uma contribuição para o grande público aí. A todos de casa, uma boa noite e até uma próxima.
simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação. Quando subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria, que acredita no coletivo, que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os extratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados.